Olá a todos, eu sou o Diego, esse é o canal de Psicanálise no YouTube. E hoje mais um episódio de Cinema e Psicanálise, Armadilha Maligna, ou Evil Dead Trip, terror japonês de 88. Mas antes, é novo no canal? Se inscreve aqui, não é inscrito? Se inscreve, inscreve de novo. Dá like nesse vídeo, você me ajuda muito. Cada like que você dá, o YouTube manda esse vídeo para mais 50 pessoas. E isso ajuda a divulgar o canal e me ajuda muito. Então, se você quer me apoiar, a melhor maneira de fazer isso é dando like no vídeo. E se você gosta do meu conteúdo, procura comprar meu livro, primeiro link na inscrição. Vamos bem. Antes, uma rápida introdução. O Armadilha Maligna, ele tá neste box. Obras-primas do terror. Horror Japonês, volume 2, lançado pela Versátil. Muitas pessoas, quando eu falo de algum filme, perguntam onde eu consigo, onde eu consigo. Você consegue aqui. Compra esse box, tem 6 filmes. Só isso que já valeria a pena, tá? É um terror japonês. Eu consumo filmes de terror desde os 8 anos de idade. Então são mais de 30 anos assistindo filme de terror. Com regularidade, mínimo de uma vez por semana. Então eu já vi muita coisa. Devo ter visto por baixo uns 4.000 filmes de terror só. E se eu tivesse que fazer uma lista dos 100 mais, a Armadilha Maligna estaria nele, mas sem dúvida nenhuma. Esse filme ele pode ser visto de duas maneiras. Você pode assistir só como um filme de terror e você vai ter uma experiência incrível. Ou você pode ver com um olhar mais esmiuçado, o que nós vamos fazer aqui, tá? A história é bem simples. Nós acompanhamos a Nami, que é uma jornalista, ela tem um programa de televisão que passa de madrugada para as pessoas que não conseguem dormir. É um programa violento, bizarro, mostra mortes, animais, cenas de sexo, o que você puder imaginar. O melhor do mundo cão tá ali. E um dia ela recebe uma fita que mostra um caminho de trânsito ensinando como chegar a um determinado lugar. E nesse determinado lugar presenciamos um assassinato. Então é um vídeo snuff. Intrigada, ela vai com sua equipe até esse lugar, que é um bunker abandonado do exército japonês, e todos são mortos. Resumindo muito, lógico, tem todo o arco final dela com o assassino e um final que eu não vou estragar a surpresa de ninguém. Se a gente olhar com calma, o diretor do filme, ele primeiro, a personagem Nami, esse diretor, ele antes de fazer filmes de terror, ele fazia filmes que a gente pode que foram chamados de Pink Violence. O que é Pink Violence? É o exploitation japonês. Eu já fiz um vídeo sobre exploitation, mas são filmes de exploitation no sentido de uma exploração. Então eu exploro um tema. E o Pink Violence eram filmes violentos protagonizados por mulheres. Imagina que o Bill tira a Uma Thurman e coloca uma japonesa pelada. Triplica a quantidade de sangue e não põe a censura. Resumindo é isso. E essa Nami era uma protagonista de todos os filmes dele de Pink Violence. Então, a gente já tem um dado aqui. É um diretor pegando algo do passado e botando aqui no presente. A base, ela foi abandonada em 1956. E o diretor faz questão que a gente saiba disso. Ele mostra essa data por um tempo. E para quem não conhece a história japonesa, não vai entender nada. Eu tive que pesquisar porque eu também não tinha entendido nada. 1956 foi quando o Japão se aliou à ONU. Em outras palavras, foi quando o Japão abandonou o seu passado imperial. Hoje nós temos um imperador no Japão, mas ele tem uma função de rainha da Inglaterra. Na época anterior a isso,
o imperador ele tinha poderes e status de divindade. E o exército imperial japonês foi protagonista de algumas das maiores atrocidades de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a China, invadiu a Coreia, invadiu outros países do Pacífico, para além de muitos civis mortos, para além do uso de civis para experimentos biológicos, também houveram muitas mulheres sendo abusadas e usadas. O Japão nunca reconheceu esses crimes, nunca pediu desculpas por esses crimes, e a entrada dele na ONU acabou facilitando que ele não precisasse se desculpar. A ONU, o Ocidente, precisava de um forte aliado naquela região contra o surgimento do governo comunista na China, junto com o que começava a se formar o bloco soviético. Tá? Então, um pouquinho de história. Basicamente, o que nós temos aqui é um país jogando o seu passado embaixo do tapete e falar, ninguém fala nisso. Se a gente olhar hoje para o Japão com um olhar psicanalítico, a gente vai ver uma nação com uma identidade em colapso. Você tem um país com tradições ancestrais de séculos atrás e você tem um país moderno, cada vez mais à vanguarda. Você tem um país enraizado nas tradições e você tem um país cada vez mais buscando um ocidente. Você tem uma coisa assim que se perde, você não sabe para onde eu vou. Isso geralmente acontece quando você ignora o seu passado. Quando, para uma analogia, né? Muitas vezes quando um paciente, principalmente paciente de umas doenças mais graves, um paciente mais de uma psiquiatria, de uma internação psiquiátrica, em muitos momentos ele vem com uma ideia, a gente precisa esquecer o passado, não vamos pensar nisso, que é melhor. Essa é a pior coisa que ele pode acontecer, porque quanto mais se ignora o passado, mais se ignora a causa dessas consequências, pior eu vou ficando. O filme ele pega muitos elementos do cinema ocidental, então ele tem referências de 4 diretores: Dario Argento, Lucio Fulci, David Cronenberg e John Carpenter. São diretores que estavam na vanguarda do terror até hoje em dia, são diretores de referência. Então você tem um lado artístico, que é um diretor pegando como referência o que melhor existe, mas também tem um diretor pegando como referência o Ocidente e fazendo uma sopa. O filme realmente ele condensa muitos elementos desses 4 diretores, não só cenas, referências, narrativas, trilha sonora, fotografia. Você pensa que está vendo um monte de tudo. Então tem um agrupamento de coisas, é como se ele buscasse uma nova identidade fora, ignorando o passado. E o filme trabalha com essa ideia, trabalha com a ideia de um algo maligno dentro, de forma literal, algo precisando sair, algo sedente por sangue, sedento por vingança, algo raivoso que foi aprisionado, que tenta ser seguro e não consegue. Todas as referências que o diretor está fazendo, o diretor discutindo a identidade do país dele, as consequências futuras. É um filme de 88. Eu estou gravando esse vídeo no final de 2022, acho que ele vai ao ar no começo de 2023. E ele já prevendo a consequência de um ignorar o passado. Então é isso. O que é Armadilha Maligna é um excelente filme. É um excelente filme de terror. E é uma bela reflexão sobre a identidade. Eu vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas. Até a próxima. Muito obrigado.